Olá, olá, boa tarde. Estamos começando mais um Entrevistas no século 22. Ok. Oi, Mar, Mi. Vamos lá. Tudo bem, gente? Olá, Oi, Camila. Tudo bem? é tudo certo? Sim. Então, Oi, boa tarde. boa tarde. Tá me ouvindo bem? Vamos fazer os testes aí. Tá tudo certinho? Tô ouvindo ótimo você. Sim, parece que tá tudo certo. Ah, então tá bom. Sim. Quer dar um tempinho? Ah, Você... vamos dar só um tempinho. Às vezes eu dou esse tempinho para o Insta avisar as pessoas que a gente está aqui já e elas poderem vir. Você tá em Campinas? Tô em Campinas. E Sim. você tá no Rio, né? Tá de, Tô- tá de blusa de lã. Daí, sempre que essa conversa sobre o clima, né? Que é uma conversa, ela sempre surge logo que a gente liga a live para se a pessoa tá com cachecol, se ela tá com blusa de regata. Aqui tá tipo, tá sol, mas eu sou nordestina, né? Então eu acabo sempre com um paninho, alguma coisa assim pra esquentar um pouquinho. Você é do Rio Grande do Norte, é isso? Sou do Rio Grande do Norte. Tô morando no Rio vai fazer 8 anos agora. Massa. Ah, Sim. vamos começar então. Vamos? Então tá. Então, vamos lá. Eu vou dar as boas-vindas, então, a Camila, Matias e a todas as pessoas que já entraram e que estão chegando aqui para compartilhar esse espaço virtual aqui com a gente. Eu tô fazendo uma brincadeira de que a gente tá. Oi? Não, vou só aumentar aqui, pode falar. Ah, tá. Eu estou fazendo essa brincadeira de que a gente está no século 22, então esse é o ano de 2120, estamos há 100 anos sem contato e improvisação. Meu Eu sou a Maria Deus. Carneiro. Eu vou fazer um spoiler que, na verdade, eu vou postar que agora já é o século 23, porque nas últimas 2 semanas parece que passou mais um século, né, para mim. Então agora Verdade. já vai entrar em 2220. Mas por enquanto ainda estamos aqui no século 22. Bom, eu sou Marília Carneiro, eu sou diretora da Multi Naquela que Dança e eu convidei vocês para entrarem aqui hoje e verem e ouvirem essas histórias que a Camila Matias, que é lá do Rio Grande do Norte, mas está no Rio de Janeiro, vai nos contar. Camila Matias, performer, video dancer, artista, bailarina, pesquisadora de contato e improvisação e integrante do coletivo Travessia, com CI, Travessia. Mestranda do programa de pós-graduação em cinema e audiovisual da Universidade Federal Fluminense, na linha de pesquisa narrativas e estéticas. Camila foi aluna externa do programa de pós em Estudos Contemporâneos das Artes da UF, em 19. É graduada em Comunicação Social, Rádio e TV pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Desde 2015, está em formação livre e continuada em contato e improvisação, tendo participado de diversos festivais, workshops e laboratórios
no Brasil e na Argentina. Investiga o diálogo entre o corpo e a imagem fílmica. Dirigiu e editou o filme Consonâncias, em 2018, o quarto episódio da série Ensaio no Quinto Andar, também em 2018. A vídeo performance A Casa Dança, em 2019. Quando eu li, eu fiquei pensando como parece que você anteviu, né, esse acontecimento que agora é tudo acontecendo em torno da produção fílmica em dança. Bom, voltando. E o videodança As Baleias, que está em finalização. Camila é idealizadora e curadora da Cine Focus Jam, em 2019, e do Cine Celebração à Dança, em 2018. Produziu o segundo encontro de contato e improvisação em Kinomichi, o Seikai, em 2017. A Ocupa Jam, na virada sustentável, e a Jam de cordas e a Unijam. O seu fazer artístico acontece em processos multidisciplinares, que articulam a sua experiência como fotógrafa e videomaker com as artes do corpo e da performance, para tratar questões de território e do feminino. O corpo é a sua fonte de criação e a sua investigação gira em torno do videodança e outras linguagens em exploração. Então, super bem-vinda, Camila. Muito obrigada pela sua presença. Eu estou super curiosa das coisas que você vai nos contar. Aqui. Uma palavra inicial? Te agradeço o convite também e achei interessante você lendo a bio, né, as pausas, as entonações. Achei curioso, né? Como a gente escreve só pra gente, não tem essa visão do que o outro vê, né? Isso é interessante, assim, perceber você lendo e o que se torna os pontos mais específicos e fortes, né, nessa fala inicial aí. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu quero também registrar que eu entrevisto pessoas desde o século XX, porque eu gosto muito. E recentemente eu entendi que fazer isso diante de uma plateia qualificava todos os processos de ensino-aprendizagem que estão em jogo por aqui. E essas entrevistas, então, elas vão entrando nos nossos estudos. A gente volta sempre a comentar, né? Então, agora a Camila já vai estar aqui e tudo que a gente conversar vai fazer parte dos nossos estudos. A gente vai falar, lembra aquela coisa que a Camila falou? Lembra a entrevista com a Camila? E isso vai, então, entrar dentro do nosso repertório de referências. O nosso objetivo é escutar a Camila. Agora, uma parte técnica. Ó, do lado desses comentários, gente, vocês acham uma caixinha que tem uma interrogação. Deem uma olhadinha. E aí vocês, por favor, deixem aí algumas perguntas boas direcionadas para a Camila. Perguntas que vão emergir dessa live. Não é pergunta pronta. Às vezes alguém já conhece a Camila, já quer perguntar uma coisa e daí, tipo, aproveita a live e lança a pergunta. Não é essa a ideia. E façam também uma autogestão dos comentários. Às vezes alguém pergunta o que ela falou, aí respondam, tá? Façam isso. A ideia não é muito a gente interagir. Outro dia eu assisti uma live do Nadan Guerra e ele fez um comentário que eu adorei, que ele falou que a live parece que você está conversando na rua, né? Que a gente está ali, daí de repente entra alguém, daí você fala, oi, Débora! Daí de repente sai, daí você fala, oi, Laila, tudo bem? E vai indo e as pessoas vão. Nossa, eu tava com essa percepção também, porque eu sinto como se a gente estivesse sentado em roda, né? E daí tem mais umas 5 pessoas com a gente. Me vem essa imagem, assim, acho que é bom pensar assim também. E daí a pessoa sai, ela volta, a gente tá ali na rua. É muito bom. Camila, sabe que eu sempre gosto de começar essas entrevistas tentando recuperar qual que foi a primeira vez em que a gente esteve juntas, eu e a pessoa. E eu tenho uma memória ótima, eu me lembro muito das coisas e eu fiquei aqui puxando, e eu não consegui chegar no momento exato.
eu tenho vários flashes de você em diferentes situações, desde na casa de amigos até no espaço da Jan. Mas eu sinceramente eu não consegui. Normalmente eu chego assim em um momento, sabe? Foi naquele dia, foi a primeira vez que a gente se viu. Você tem essa memória, por acaso? Eu acho que a gente se cruzou, mas não se cumprimentou no primeiro Sei Cair. Eu Ah, acho que você veio para o Rio no primeiro Sei Cair e, né, tava fazendo parte ali do grupo, mas era um grupo grande, né? A sim. gente acabou não trocando. Aí depois você veio, fez uma Focus Jam, eu participei. Não, e antes também você vinha, participava de alguma coisa, mas você é super silenciosa, né, Marília? Super discreta. Então, assim, acho que a gente nunca trocou literalmente, assim, né? Uma com a outra, assim. Aham. Acabou que a gente tava junto sempre em grupo, né? Em grupo é essa coisa gigante, né? E daí cada um fala e vai, e a gente não troca, né, assim, diretamente. Mas Sim. Ah, muito bom. Então tá. Então esse vai ser o nosso marco, o primeiro sei cair. Eu me lembro também de muitas coisas ali. Que também eu acho que foi quando eu conheci. Ah, não, a Mari eu conheci ela antes. Tá, beleza. Então tá, eu gosto muito de a gente chegar nesse ponto. Adorei. A primeira pergunta, então, que eu vou deixar para você é, Camila, conta um pouco como foi o seu encontro com a dança e com o contato improvisação. Nos interessa em tentar perceber um pouco qual que é o seu itinerário que te leva até o seu momento de hoje, em que o contato improvisação é uma prática central, né, no seu trabalho, pelo que eu entendo. sim. Nossa, essa é uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Primeiro, assim, eu acho muito interessante essa coisa de quando você começou a dançar, né? Eu, Uhum. né, hoje em dia a gente já tem uma noção mais ampla do que é a dança e do que é o movimento, né? Assim, porque antes eu ficava assim, não, eu comecei a dançar naquele dia, naquela oficina, e tipo, não, né? Assim, sempre, tipo, o forró foi uma coisa que fez muita parte da minha vida, da minha trajetória, assim, né? Enquanto criança, adolescente, família. Então a Uhum. gente é uma família muito do forró, né? A minha família, é engraçado. E daí eu sempre fui muito dançar e tal, dos movimentos. Quando eu cheguei no Rio, eu comecei a praticar bambolê na época. Comecei a fazer malabares com bambolê. E um amigo chegou para mim e falou: por que você não faz dança contemporânea? Você devia fazer dança, alguma coisa, não sei o quê. E eu lembro muito bem que foi até o Felipe, que é um dos gestores do Mova, que ele chegou para mim e falou: eu faço parte de um grupo, Contato e Improvisação, e aí a gente faz jam. Cara, é a sua cara, eu tenho certeza que você vai amar, não sei o quê. Isso em 2014. Uhum. Passou-se, e daí, eu vou, um dia eu vou. Ele, é a sua cara e tal. E aí, quando foi início de 2015, eu fui morar na Tijuca e muito perto do Centro Coreográfico. Uhum. E daí eu falei, agora eu vou lá conhecer o Centro Coreográfico e tal. E eu fui, fiz uma oficina com a Esther Westman. E daí eu lembro assim da emoção que eu senti de estar numa sala de dança, de fazer os exercícios, né, que ela propôs e tal. E eu fiquei assim, caramba, isso é incrível, onde é que eu tava? Eu devia estar aqui o tempo inteiro, né? Tipo assim, bater uma coisa. E Uhum. daí, e daí logo em seguida eu falei assim, não, porque lá no centro eles fazem uma oficina de cada vez, né? E Uhum. daí eu falei, não, agora isso tem que fazer parte da minha vida, eu preciso dançar com mais frequência. Uhum. E daí eu fui pro Rampa. Na época, lá no Rampa, a gente podia fazer aula e trabalhar no espaço.
E Hum, logo quando eu cheguei, também fiquei apaixonada. Eu fiz uma aula da Cris Cavalcante. Na época, antes da dança viva, né? Que era a dança contemporânea turma. aham. Fiquei encantada. Eu e a Cris, assim, de primeira já deu match. E a Cris, ah, não, você vai fazer isso, não sei o quê. E daí, tipo assim, 2 meses depois eu tava contratada pela Rampa e Uau. virei produtora da Rampa. Fiquei lá 3 anos, né? Aham. Nessas aulas da Cris, o que que acontecia? A Cris, ela tem uma performance muito da dança contemporânea mesmo. Aham. Mas, quando ela viajava e tal, ela deixava o Léo Carvajal dando aula. O Leonardo Carvajal, não sei se você conheceu. Sim. E o Léo, sempre que ele dava aula de contato. E daí eu falei, gente, mas isso é incrível. Assim, era tudo incrível, né? No início, assim, eu ficava assim, meu Deus, que descoberta. E daí o Léo dava aula de contato e ele falou, ah, tem umas jams lá rolando. A gente faz uma no Espaço Mova, às vezes a gente faz uma de dança e música. E eu falei, ah, eu quero conhecer isso aí. Aham. Mas até antes, eu acho que antes de eu sair do Rampa para ir conhecer o contato, acabou que o Léo quis organizar uma jam no Rampa. Aham. E aí eu fiz a primeira jam de contato e improvisação, acabou a vida. Naquele momento foi assim, gente, tudo que eu tava fazendo antes não fazia mais sentido, assim. Eu falei, é isso, sabe? Encontrei, assim. E Aham. daí mergulhei, né? Mergulhei. Então, isso foi o quê? Foi meados de 2015. 2 meses depois eu tava lá em Gatu. Fui pro festival de Gatu, assim, perdidaça. Ó, o Júlio entrou aí, acabou de entrar. Tô Beijo, falando aqui, Eduardo. Júlio, que 2 meses depois de conhecer o contato, fui pro festival de Gatu e fiquei mais maravilhada ainda, assim, né? Foi Aí pronto, estou-me aqui. Se tornou muito central mesmo, como você falou, né? Se tornou assim, tudo se permeou pelo contato, assim. Sim, e nessa época você estava no Rio, tipo, a dança ainda era uma coisa, só que tinha uma outra vida, né, em acontecimento, Exatamente. que era do campo da comunicação social, é isso? Exatamente. Quando eu comecei a praticar o contato, o que que aconteceu? Como eu estava falando, né? Tudo passou a ser consequência daquela minha experiência no salão, né? Porque eu passei a gente vive experiências muito sinestésicas, catárticas dentro da Jam, Uhum, e quando você é iniciante, isso é mais forte ainda, né? Porque você nunca tinha vivido aquilo, e de repente seu corpo começa a ter um monte de estímulo. uhum, Então, eu comecei a entender que, cara, nada mais poderia não caminhar junto, sabe? uhum, Então, o meu trabalho começou tipo assim, naquele momento eu comecei a entender que o contato precisava caminhar com as minhas outras funções, né? Que eu brinco assim que eu faço de tudo, né? Você pode perguntar, eu faço de tudo, assim, faço muita coisa. Então, isso era uma questão para mim na época, por exemplo. Então, sim, eu achava que tudo que eu fazia tinha que ter um caminho, né? Que tinha que se somar, assim, tinha que se solidificar, né? E o uhum, contato foi o meio disso acontecer. uhum, Então, na época, eu trabalhei muito como videomaker, né? E antes do contato, eu era fotógrafa mesmo, né? Trabalhava profissionalmente como fotógrafa. uhum, Então, isso começou né, virar aquelas pulguinhas assim atrás da orelha. Logo depois a gente começou a fazer a jam de cordas, que era uma jam que misturava música
e dança. E dali eu vi, ah, mas então isso daqui pode ter a imagem. Então será que a gente projeta alguma coisa? Será que um dia a gente articula alguma coisa juntos? E Uhum. isso começou a nascer já assim, desde, sabe? Já comecei a perguntar assim internamente quando que as coisas iam se encontrar. Uhum. Então, chegou um momento em que, enfim, né, aí nasce vários processos que hoje em dia está aí, né, que a gente está apresentando junto com Travessia, junto na minha pesquisa do mestrado, né, e daí em processos artísticos, coisas nascendo aí dessas perguntas, né? Sim. E, bom, eu vou dar um pulo porque a conversa foi para esse rumo, eu vou para a minha quinta pergunta, que era um pouco sobre o Travessia, né? Esse coletivo artístico e de trabalho que você tem aí com a Flor Castilhos e a Mar Mendes. Sim. E eu queria que você comentasse um pouquinho que anseios que o Travessia, a que anseios ele responde? Que desejos que vocês estavam já encontrando, né, em torno do contato e proteção, e que a constituição desse coletivo atende vocês nesse momento dessa história, né? Então, o Travessia, ele nasce de uma travessia mesmo. Uhum, Primeiramente, quando a Mar voltou para o Rio, né? Que a Mar estava morando em Buenos Aires, então, assim, em 2017 ela voltou para o Rio. uhum, E na época a Flor também estava começando a dançar. Eu acho que a Flor também estava recente, a gente estava meio começando a se conhecer, assim. uhum, E daí, na época, a gente começou a sentir falta, assim. A gente já estava praticando há um tempo, né? E a gente queria avançar, né? A gente visualizava aquelas danças incríveis, né? Com vários voos e, né? Performáticas. E a gente, nossa, queria dançar assim. Como é que a gente faz? Ah, vamos treinar, vamos fazer um laboratório para a gente treinar. A gente tem um espaço de treino. Porque sempre a gente fez muita aula, assim, uhum, né? Eu fiz muita aula, então, assim, e tinha uma época que eu era mais dedicada ainda, então, assim, eu falei, cara, a gente precisa de um espaço para a gente estudar agora, né? A gente está fazendo aula, a gente precisa estudar. E uhum, daí nasceu um primeiro laboratório na época com o programa de residência artística do MOVA, e a gente abriu um horário à tarde que a gente ia lá toda semana treinar. uhum, Dentro do próprio processo do laboratório, a gente começou, eu acho que ali começou como uma mediação, né? Porque eu acho que é o que a gente vive até hoje, assim, na verdade, né? Que é o momento de cada um, contexto, o que é que interessa na pesquisa, o que é que a gente quer pesquisar, o que é que a gente está fazendo juntos, para onde está indo isso aqui. Então, sempre foi muito mais perguntas do que respostas, e a gente começou a gostar disso mesmo, assim, de uhum. entender que a gente estava crescendo mesmo nesse contexto de muitas perguntas, assim, sem respostas, mas que isso da gente ir trocando, e ir Uhum. maturando, e ir trazendo o que cada um experienciava, É. foi amadurecendo, sabe, o próprio processo, assim. O que a gente imaginava do laboratório que era super físico, né? Que a gente imaginava assim, ah, vamos treinar para, né? É. Para voar, para pular, para não sei o quê. A gente começou a entender que era um processo super mais profundo e mais bonito do que a gente poderia imaginar. Entendi. Então, a gente fez 6 meses no Espaço Mova, depois a gente fez mais 6 meses no Ateliê Corporal. Aliás, no Mova a gente fez quase um ano, foi isso. Uns Uhum. 7 meses no Mova, assim. Aí depois a gente fez mais um processo no Ateliê Corporal, Uhum. que daí, nossa, aí era um grupo maior, então as questões foram maiores, assim, até. E foi um momento, assim, muito norte, assim, para onde a gente está indo? Era a grande pergunta, assim, né?
que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, e isso é uma angústia, né, no laboratório. E Aham. hoje eu entendo que faz parte, né? Inclusive é isso, né, o laboratório. Só que na época a gente ficava angustiado, né, de não ter uma resposta, de não ter um aquário, né? A gente cria um aquário para ter tudo ali. E daí, no final desse processo do ateliê, houve um centramento muito forte entre eu, a Mar e a Flor, pra gente, que a gente se olhou e falou, cara, a gente está nessa pesquisa há um ano e meio e a gente começou a ter vontade de dar aula, né? Ter vontade de avançar, assim, Aham. começar a avançar. Então, na época, eu até lembro que, né, aí teve esse momento assim, como é que vai ser o nome do grupo? E Aham. daí eu fiz o processo, assim, no YouTube, como criar o nome de um grupo? Foi tipo isso, assim. E daí o cara dá umas dicas assim, eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu fiz assim, horas fazendo, chegou o momento, travessia isso, vai ser travessia, é a defesa do nome, aí cada um também pensava o nome. Então, Aham. assim, foi tudo muito construído, sabe? Assim, de pouquinho em pouquinho mesmo, assim. Aham. Até hoje eu estava tendo uma visão, assim, de que lindo processo, né, que a gente fez, assim, porque hoje, por exemplo, a gente já tem mais coisas definidas, e coisas assim, definidas do indefinível, né? De tipo assim, isso daqui é uma travessia, isso daqui a gente está construindo junto, vamos conversar. Vamos passar um mês, porque agora, por exemplo, que a gente está trabalhando o LabC para construir ele para o modo online. Aham. Então a gente vai passar 2 meses discutindo, construindo como vai ser esse laboratório no modo online. Então, assim, tudo muito da nossa troca, da nossa experiência de estar junto, assim. Não Aham. sei E se eu aí, respondi, mas sim, e aí, então, por exemplo, a constituição do coletivo permite que vocês começem a desenvolver um material pedagógico, é isso? E performático, sim. ele vai atender a Então, isso. a gente, no primeiro momento, né, a gente começou a construir oficinas, né? Aham. E, assim, primeiramente nossos próprios interesses, né? Por exemplo, que a gente tinha vontade de trazer mais pessoas e mais diversidade e corpos diferentes para os bailarinos do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Para somar uma diversidade para essa comunidade carioca. Aham. Então, a gente montou uma aula para iniciantes no contato e improvisação, né? Aulas para iniciar o contato e improvisação. Então, Aham. aí a gente se fecha, né? Tem nossos processos internos de construir essa aula, discutir o que foi importante para cada uma no início, né? A gente trouxe, assim, que foi importante para cada uma, o que a gente acha que é importante que essa pessoa que está chegando já tenha uma noção. Daí depois a gente começou a pensar o contamina, que a gente começou a sentir necessidade de falar sobre as questões de gênero no contato, né? E daí nasce o contamina, que nasceu inclusive num dia da Marcha das Mulheres, né? 8 de março de 2019. E aí depois chega o LabC, que foi esse processo que a gente era uma coisa que eu já vinha, que já tinha muito interesse de fazer, né? Já era um desejo muito latente meu, assim. Primeiro porque desde que eu tinha entrado no PPG Cine, eu já estava organizando o Cineclube, a Cine Jam, por exemplo, né? As mostras. Uhum. E daí eu já estava com esse desejo, assim. Aí a gente conversou uma vez, assim, para escrever no edital. Não rolou esse edital e depois chegou no Travessia, assim, né? Essa vontade de fazer o LabC. Muito junto dos 10 anos do Swing Contato, porque
o Swing Contato completou 10 anos e propôs que a gente escrevesse oficinas que intercalassem o contato e improvisação com outras linguagens. Então, assim, foi tipo perfeito, né? Casamento perfeito. Aham. E daí aí a gente falou, aí a gente decidiu escrever o LabC, né? Que era essa proposta de unir a pesquisa do videodança, que já era algo que já estava permeando nossos trabalhos, tanto o meu quanto da Mar, quanto da Flor, fazendo um documentário, né, Conexões Sustentáveis. E daí a gente construiu esse laboratório, né? Que agora, assim, ele não é mais um laboratório completamente aberto, né? Como a gente fazia no início, né? Que era algo que a gente chegava lá e vamos ver. O LabC já tem todo um olhar, todo um tratamento e já tem uma construção mais amadurecida, assim, para a gente. Compartilha um pouco, Camila, por favor, sobre o Do que é lado. o LabC é o Lab Corpo Imagem, certo? Em que você Exatamente. tá. E aí, peraí, O deixa eu lado corpo deixa imagem. eu Fala, entendi. fala. E aí, nesse laboratório que eu estou imaginando, é que vocês facilitam dinâmicas para que as danças de contato e improvisação apareçam, mas introduzem a câmera como parte mesmo dessas danças, é isso? Isso. Esse trabalho ele nasce junto com a minha pesquisa do mestrado, assim, né? Esse primeiro, enfim, toda essa trajetória, como eu conto, isso já permeava, assim. Uhum. Mas ele chega de um lugar que a gente primeiro achou assim, ah, não, vamos fazer um laboratório de videodança, né? Mas Uhum. o que é esse laboratório, né? O que a gente vai focar nesse laboratório? É a edição, é a câmera, é o bailarino? Como é a imagem do contato e improvisação, né? Por exemplo, porque primeiro tem uma tendência do videodança dele ser um bailarino altamente é, é, físico, né? Um bailarino com muita performance física, Uhum. numa paisagem muito bonita, né? O videodança acaba, às vezes, muitas vezes caindo aí, que agora eu já tenho visto coisas mais diferentes e tal. Mas para mim eu comecei a perguntar assim como era essa imagem no sentido de que, por exemplo, quando eu comecei a experienciar as câmeras na Jam mesmo, que primeiro começou uma coisa assim, né, de levar a câmera para Jam, ou de filmar a gente dançando. Quando isso começou a aparecer, essas imagens estavam muito borradas, né? Imagens que com muito movimento, com excesso de movimento, né? Uhum. Então, a gente começou a pensar que essa câmera, ela precisava de uma consciência corporal, assim, né? Era um trabalho de consciência corporal, relação com o peso, né? E com o olhar. Uhum. Foram três pontos, assim, que aparecem muito forte, né? Uhum. Então, o LabC, ele se propõe a trazer um trabalho de consciência corporal para essa câmera, né, primeiramente, e, em segundo plano, tratar desse corpo como um tripé com um toque de múltipla atenção, né? Que é uma coisa que a gente já trabalha no contato improvisação, né? Que é esse olhar em 360 graus através das sensações do corpo. Então é um trabalho que ele intercala essa experiência, né, de, de espaço, de relação com o espaço, de relação com o seu próprio corpo, para que essa câmera ela extraia desse lugar, né, dessa experiência ou desse laboratório, imagens mais sensíveis e imagens que estejam conectadas com o que a gente experiencia no contato e improvisação, né? Que é muito mais do que a performance física, né? Que é uma performance mais do sentido, do que você está vivenciando, né? Do presente, né? Essa conexão com presentes. Uhum. E isso é,
não se resolve, por exemplo, só dando a câmera para alguém que tem já essas sensibilidades desenvolvidas porque dança contato e improvisação. É, Exatamente. Não, é uma proposta que ela vai além, né? Que ela atravesse tanto videomakers, né? Por exemplo, que né, pelo meu próprio círculo, né, da pesquisa do mestrado, assim, e da minha experiência profissional, né, os videomakers, eles geralmente são homens rígidos, duros, que não, né, não se movem, né? E essa proposta do cinema, da câmera que não pode se mexer, né? E tem uma coisa muito fixa nesse lugar, assim, né? Essa câmera não pode se mexer, essa câmera tem que ficar ali o máximo parada. E esse corpo até porque eu já vivenciei isso, né, trabalhando em produtora, né, fazendo um vídeo por dia, você acaba enrijecendo todo o seu corpo, né? Você acaba perdendo essa relação com o que você está filmando, né? Se torna algo muito ocular, aham, né? A gravação ela fica muito ocular, né? Então isso é uma relação também que a gente procura desmistificar dentro do laboratório, que é essa câmera que ela mira através do corpo, né? Da sua experiência nesse espaço. Então, quebrar um pouco essa rigidez também, né? Trabalhar velocidade, dinâmica, peso, né? Como a própria gravidade, né? Eu estava pensando essa relação da gravidade e do peso para encontrar os seus ângulos, né? As espirais, né? Enfim, assim, é um trabalho que passa muito por essa construção de corpo mais unificado, né? E coerente, com o que são as articulações e o movimento do seu corpo, né? O que ele propicia nessas gravações para essas imagens acontecerem também. sim, muito interessante. Camila, então, ó, pegando um gancho no resumo do seu projeto de pesquisa, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a Maya Deren e sobre Uhum. esse conceito interdisciplinar, câmera-corpo, que aparece ali, né? Que trata da, entre aspas, elaboração da relação corpo e espaço para a tela. Conta um pouquinho pra gente quem que é ela, que conceito é esse. Então, a Maya Deren, ela é uma mulher maravilhosa, primeiramente. Sim. Que produziu, né? Ela foi uma artista altamente multidisciplinar que viveu na década de 40. Então, a Maia estava ali vivendo os anos do cinema hollywoodiano, né? Muito forte. E Aham. ela foi buscar a própria linguagem dela com uma bagagem, né, com o repertório dela de literatura, poesia, fotografia, dança, espiritualidade. Então, ela articulou todo um repertório ali Uhum. e foi hiperprodutiva, assim, né? Desde o início, desde o primeiro filme dela até o último filme dela, a mulher vivia para isso e realmente parou a vida dela por isso, né? Quando ela vai para o Haiti e tem um momento ali que ela vai pesquisar as danças hindu, né? As danças de possessão. Então ela tem um quê de antropóloga também. É uma cineasta muito interessante, ainda né, no século 22. Ainda no século 22, essa mulher é uma cineasta admirável, porque, primeiramente, os filmes dela, né, que é uma experiência, né, os filmes dela, ela trabalha vários aspectos, né, da imagem, de corte, de corpo, né, e cria, enfim, relatos feministas, né, porque a gente já tem uma visão da Maia como uma feminista, né? Então, eu
eu me deparei com essa mulher quando eu fui fazer as primeiras pesquisas, né, de filme, teoria, onde é que eu ia articular os meus interesses, né, em relação a corpo e imagem. E daí eu me encantei, né? Primeiramente, me encantei pelos filmes, e um tempo depois, eu comecei, depois, inclusive depois que eu entrei no mestrado, né, que eu fui entender que essa mulher, além de cineasta, ela era uma grande teórica de cinema, ela escreveu muita coisa. E daí, quando eu vou. Manifestos. Ela escreveu manifestos. Eu nomeio por Ah, manifestos, né? Porque são textos muito fortes em que ela tem uma crítica muito forte a esse cinema tradicional. E ela estava especialmente falando do cinema hollywoodiano, né? Porque ela produziu ali em Nova York. uhum. E ela cria um nicho ali, um circuito. Ela é a primeira pessoa a criar um circuito de cinema experimental ali naquele ambiente. Então, Uhum. ela cria um coletivo e eles passam a fazer projeções de filmes, isso tudo muito novo, né, na década de 40. Uhum. E daí, quando eu me deparei com os textos dela, assim, que eu entendi mais ainda o trabalho dela, eu entendi que ela tava, onde é que ela estava querendo chegar, né? Porque ela vai falar de um cinema. Primeiramente, ela já tem tem um texto dela muito claro que é o amador e o profissional, em que ela faz um elogio ao amador no sentido de que a produção amadora tinha muito mais capacidade de ter aspectos artísticos, né? De ser um processo artístico. Hum. Então, ela dizia que o cinema não poderia servir a não ser para ser para ser uma linguagem de criação artística, de criação para arte. Né? Uhum. Ela trata do cinema como uma grande ferramenta para o artista, e é isso que ele deve servir, né? Uhum. Então, e isso clareia muito, é uma luz assim na minha pesquisa, porque eu entendo aí por exemplo, no século 22, É. a gente ainda não articulou todo esse conhecimento de tela e imagem, né? São aspectos que a gente ainda está experienciando, né? Até esse contexto da quarentena, assim, que tem um boom do videodança, né? Um boom da tela, eu ainda fiquei assim, eu fiquei, né, na observação, observando literalmente, né, para entender como essa tela está sendo usada, né, a que ela está servindo, como esses corpos estão sendo apresentados, né, e daí surge o trabalho da Paula, eu acho, não lembro o nome dela, da nossa Jan, né, que aí a gente passa a ter Jans virtuais, né, como esse corpo está sendo realmente, está vivendo essa experiência do contato, né? Será que a gente está vivendo essa experiência do contato? Né? Uhum. Enfim, né? Aí são muitas perguntas, assim, que Sim. ficam lá do... Eu fiquei mesmo curiosa de te perguntar, né? Você como uma estudiosa, né, desse campo, corpo, dança, imagem, o que que você tem visto, né, que vale a pena ser notado, né? Eu pensei assim, que é como se tivesse uma ebulição do campo de pesquisa, que por causa da... Então, muitas pessoas que não iriam por esse caminho acabaram que estão experimentando coisas e provavelmente deve ter muita gente, e quem sabe eu mesma, inventando a roda. Então, eu queria saber o que que você tem visto, se aparece um padrão, se tem alguém fazendo alguma coisa que vai nesse sentido, por exemplo, da câmera corpo da Maya Deren. Qual que é a sua percepção?
do que você tem assistido? Eu acho muito novo para ter algo assim, né, muito claro. É, Eu acho que tem coisas que estão que estão aí transbordando e que estão surgindo processos muito bonitos de laboratórios, inclusive online, assim, que, por exemplo, a Mar me narrou uma experiência que eu achei super interessante, assim, de propostas de criação, né, com câmera, assim, dentro de um laboratório específico, de uma residência, inclusive da companhia Nova Dança, né? uhum, Achei bem interessante as propostas dele. Tem um bailarino super, super bonito, assim, fazendo um trabalho super bonito, que eu não lembro o nome dele, mas que tá aí no Instagram. E ele faz vídeos de tipo 2, 3 segundos, assim, e são coisas maravilhosas, assim. Embora ainda tenha uma corporalidade muito forte. Eu acho, enfim, né? Eu acho que tudo está sendo muito descoberto, assim, a gente está tateando, né? Como é que isso vai acontecer, assim. uhum. E eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, o Diogo Granato criou uma relação com a casa super massa, assim, vi uns vídeos dele que eu fiquei encantada, assim, que eu achei interessante. Fora isso, assim, acho que as coisas vão ser respondidas aos poucos, assim. Eu acho melhor não fechar uma definição do que está acontecendo agora, sabe? E nem dá, né? Porque realmente é uma coisa muito, muito em ebulição, assim. Sim. Mas eu acho que vamos aí, né? Vamos experimentar, não sei, não consigo falar assim agora. Não, tá ótimo. É, eu queria saber algumas coisas que são as suas próprias perguntas, né? Você formula algumas perguntas super interessantes para o seu projeto. E você já fazendo alguns desses labs, se eu imagino que você tem algumas pistas para responder essas perguntas. E eu gostaria de saber, né, quais são elas. Então, uma das perguntas que eu vou te devolver para colher as suas pistas é quais são os espaços que uma câmera-corpo ocupa filmando uma dança de improviso? É, eu acho, eu acho que essa câmera corpo de improviso, primeiro ela ocupa a quinesfera dela. Eu acho que essa é a primeira etapa, ela ocupa a quinesfera dela, né? O entorno dela é o que ela passa a ocupar. Embora, por exemplo, no LabC que a gente fez lá no Sul em Contato, a É. gente fez uma jam videodançada, que a gente chamou assim, né? Que Ah, era uma jam em que a câmera ia passando de bailarino em bailarino de forma completamente fluida, não planejada. ah, E embora alguns bailarinos, né, é interessante, porque você pega a câmera e naturalmente o primeiro instinto é bota a câmera na cara e vai assim, né, em busca do que tá bonito, do que tá chamando atenção, né? aham, Embora isso, eu acho que mesmo esse clique automático, ele reproduz muito essa relação com o que a gente está transbordando assim dos pequenos interesses do seu próprio corpo, né? Então eu imagino que essa câmera, primeiro, ela ocupa o próprio tripé dela, né? Ela deve ocupar o tripé dela, que é esse corpo primeiro que segura essa câmera. Isso a gente tratando de uma câmera portátil, né? Uma câmera que está ali trabalhando junto com o bailarino, né? aham, Depois, eu acho que é interessante perceber as espirais que essa câmera passa a ter quando ela está junto, né? Quando existe esse deslocamento do olhar para o corpo, o bailarino ele passa
como que eu falo? Ele passa a experienciar mais do que ele está vivendo e menos preocupado com essa tela, né? Porque tem uma preocupação com a tela inicialmente, mas depois, quando a gente trabalha um pouco mais esse deslocar do olhar, né? Aham. Esse bailarino ele passa a ocupar mais do que é, né, do que ele alcança de verdade, assim, né? Que ele entende que o alcance dele é maior, e daí surgem as espirais. E daí é interessante também ver isso em imagem, né? A gente está, em breve a gente vai estar divulgando aí o filme Resultado do Sul Contato. Aham. Mas surge essas espirais, surge os detalhes, né? A pequenez, as mãos, né? O olhar. Isso, o olhar, né, de quem está movendo à sua frente, assim. Eu acho que surge coisas mais da sensação, sabe? E daí Uhum. o ocupar é isso, né? O ocupar é se ocupar, eu imagino que é se ocupar dessa câmera corpo que a gente vai falar, né? Ele passa a ser o ocupar do presente, né? É se ocupar do que está acontecendo ali, né? Nesse ambiente. Então ele se entrelaça pelo presente, né? Ele fica mais vivo ali, né? Aham. Mas, Camila, só para ver se eu entendi, se trata um pouco de uma captação tipo aleatória de imagens ou não, né? Tem uma. Não, Não. não. Acho que talvez, né, se fique parecendo isso, mas não, a gente tem um trabalho anterior em que a gente tem algumas propostas bem específicas, né, do olhar, primeiramente, trabalhar o olhar interligado eu esqueci o nome agora, mas com o seu centro, né? Aham, Então, esse olhar que está conectado com o seu centro, ele não, ele pode se tornar uma imagem aleatória, aham. mas a gente tem propostas claras dentro desse laboratório que geram um resultado, né, mais específico, assim, né, de um contorno, né, de tipo onde a gente está, o lugar que a gente está, né, isso já é muito marcado, assim, né, tipo o lugar que a gente escolhe dar aula, o lugar que a gente escolhe fazer o laboratório, tudo isso a gente pensa, é pensado, né? Entendi. Por exemplo, na videodança, na Jam Videodançada, né? A gente escolheu ter uma musicista ao vivo. Então, isso já são estímulos que são colocados, né, dentro dessa sala para que não seja aleatório, para que seja uma resposta do entorno, né? Mas que tem um contorno. Sim, eu imagino que seja o pensamento do cinema, né? Que não é sobre exatamente um registro, mas um pensamento mesmo do cinema, uma construção que tem uma dramaturgia na captação da imagem, o Exatamente. plano, o ângulo, tudo isso. E o laboratório, o LabC, a gente deu, né, especialmente ele em duas ocasiões específicas, né, em duas situações específicas. Então, em cada situação, a gente teve uma resposta totalmente diferente da outra. Isso foi bem interessante também de É, observar, sabe? hum, Mas eu acho que tem muitas perguntas, entendeu? Como eu coloquei, como tá aí no resumo, né? São aham, perguntas que a gente está respondendo ou não aos poucos, assim, que a gente vai mais experienciando elas. sim, muito bom. Camila, estamos chegando ao fim. Já? Eu falo que esse momento ele passa rápido e acaba de repente. Sim. Mas tem um pouquinho mais de tempo. Eu quero só encorajar as pessoas que estão a deixarem uma pergunta para Camila ou mais de uma aí nessa caixinha, para a gente poder fazer essa cena de abrir as perguntas, né, de quem está aqui com a gente, que é muito legal.
E eu também já quero convidar todo mundo para depois eu vou fazer uma foto aqui não vai ser um print, vai ser uma foto. Vou postar no feed da Mutina Aquela que Dança. E eu quero pedir para vocês deixarem um comentário que vai servir de rastro. Não sabemos onde essas entrevistas nos levará, mas queremos depois poder rastrear o nosso caminho e nos lembrar. Então, também esse convite para vocês anotarem ali alguma coisa. E aí a gente vai, então, para a nossa última parte. É, Tem uma outra. Bom, as suas perguntas eu gosto muito delas, como eu já tinha falado. E tem um termo que você usa aqui também no seu projeto que é sobre a produção de uma subjetividade multimídia. O que é isso? O que é uma subjetividade? Engraçado você falar disso, É? porque eu estava lendo justo um artigo que eu fiz, esse é um resumo de um artigo. Aham. Eu estava lendo esse artigo e eu fiquei marcada nessa palavra, assim, né? Depois que a gente tem a piração de escrever, a gente vai lá e escreve, e depois eu fui ler, assim, e eu fiquei, nossa, subjetividade multidisciplinar. É, mas eu acredito, principalmente, que está ligado a esse processo da interrelação, da interdependência dessa imagem com a experiência, né? Que é algo que eu estou falando aqui. Mas que como a gente a gente vive esse processo digital, né? Tipo assim, a internet surgiu aí, né? Faz o quê? 20 anos que a gente tem 25 anos de internet, né? Que é uma coisa super. Eu acho que é 1995, aí vai se popularizar, Tem né? uns anos. E então eu acho que toda essa relação com a hipermídia, né? Com o digital, com as telas, tudo isso, eu tenho observado muito essa nova conjuntura, como a gente vai se digitalizar sem perder a nossa essência, né? Sem perder o que é o ser humano, o que ele precisa, né? Das relações, do corpo, né? Essa relação com o próprio corpo e a sensibilidade, né? De estar no seu entorno atento, a presença. Então, são coisas muito importantes para nossas vidas, que para estar num ambiente saudável, né? Um corpo saudável. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito forte do digital, da hipermídia, da tela, né? Dessas relações. Então, eu fico interessada em entender quando a gente vive esse processo em que os dois se encontram, né? E daí sugeria esse termo, né? Pode repetir para mim? Para eu lembrar. Subjetividade Subjetividade multimídia. subjetividade multimídia, né? E quando a gente não se desloca disso, né? Aí eu acho que seria um lindo novo ser, um lindo desenvolvimento, assim, né? Um lugar novo pra gente, assim. Uhum. E Camila, em que momento que você está desse seu projeto? Você já finalizou a sua dissertação? Estou para qualificar, estou para qualificar. Vou qualificar agora até o final de agosto, eu estou qualificando. Está na correria, então. Tô. Que ótimo. Tá bom, querida, a gente vai terminar. O Instagram tá me avisando aqui, já na contagem regressiva. Ninguém fez pergunta. A Clarissa falou: queremos também rastrear caminhos que os pés e mãos seguem desenhando por nossas terras. Olha que bonito. Sim. Também. A Clarice que também tá super fazendo essas pesquisas, né, da produção. Tá super aí, né? Tem um termo até que ela usou que eu achei muito interessante, que é a gente usando o digital para fazer coisas analógicas. Nossa, e mais curioso ainda. Sim.
Ó, a Débora deixou também um comentário. Nessa live, a Camila me inspira a olhar o passado e o futuro, pesquisar uma artista do passado enquanto aponta para uma futura vida multimídia. Estamos aí. É isso aí. Querida, você quer convidar Débora, alguém? opa, a gente tá aí, Débora. Vamos editar nosso filme. As As baleias. baleias. Uhum. Ah, já deixa o Ó, recado. isso. Vamos terminar. Eu gosto de terminar com você deixando uma palavra que possa ser uma síntese. Agora. Palavra síntese.